dia, boa tarde, boa noite. Continuando, porque são assuntos interligados. Mas assim, a gente puxando uma sardinha assim para o mundo científico, falando de ciências um pouco. A gente vai também tratar sobre esse aspecto do mundo indígena, mas sobre o aspecto do meio ambiente. Como é que acontece essa relação entre o índio e o meio ambiente? Eu quero que vocês façam uma reflexão. O que vocês aí, crianças aí, que vocês já ouviram na escola, em casa, na TV, sobre essa relação entre o índio e a natureza? Pensem comigo um pouco. Eu vou dizer para vocês o que é que eu ouvi durante muito tempo, que o índio, ele era protetor da natureza. E que o índio não protegia para ninguém mexer na natureza. E aí a gente tem várias figuras, né? Tem o Saci, que é o protetor da mata. Tem o Curupira, também que é um protetor da mata, né? Tem a Iara, que está nos rios e tal, né? Sempre com essas apesar que o Saci, né? Mas eu estou dizendo assim, que tem um protetor da mata, né? Essas lendas. Mas quando a gente pensa mais um pouquinho, a gente começa aí no vídeo passado, a tia alertou sobre isso. O índio, na verdade, não é que ele não faz nada na mata. Ele deixa a mata como ela está. Não é sobre isso. É sobre você coexistir. Vixe, professora, que nome difícil. O que é isso? É você existir junto, é você viver junto. Quando você mora com uma pessoa na sua casa, aí na sua casa, você está coexistindo. Você está junto com essa pessoa dentro dessa casa. Você está morando com essa pessoa. Então, tudo que tem aí dentro da sua casa, que são os recursos, que são as coisas da casa, você tem que repartir. Então, você reparte a energia elétrica, você reparte a internet, você reparte a água, você reparte o alimento, você reparte o teto, você reparte a cama para dormir, o banheiro para usar. Então, isso é compartilhar, é você viver junto. E o índio, ele fez isso a vida toda. A, estru a base da vida indígena com a natureza é isso, porque a relação do índio com a natureza é diferente da forma como a gente vê, entendeu? O índio muitas vezes tem a natureza como uma entidade mesmo, assim como a gente acredita em Deus. Existe alguns que têm a natureza como uma entidade, entendeu? Como parte dela, entendeu? Então, essa relação é uma relação de harmonia. Não é que o índio não tire da natureza, ele tira, mas ele tira de uma forma positiva. Ele não acaba, ele usa. E é isso que a gente quer que vocês entendam quando a gente fala muito desse negócio de meio ambiente na escola. Ai, professora, sempre tem meio ambiente nos assuntos da escola. Por quê? Porque o que a gente tem para aprender de bom, além de toda a cultura que o índio tem para nos passar, que é riquíssima, que a cultura deles é riquíssima, tanto a escrita, os desenhos, a forma de vida mesmo, propriamente dita, as danças, tudo, também é a forma como ele se relaciona com a natureza. E é isso que o homem tem que aprender, o homem branco, o homem da cidade tem que aprender. Que ele pode sim tirar da natureza, mas ele não precisa acabar com ela para isso. Então a tia vai trazer algumas coisas para a gente pensar a respeito, tá certo? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Sim, outra coisa, é muito importante que a tia faz essas aulas assim, na intuição, ela achando, é o achismo da professora. Ah, eu acho que assim fica legal. Ah, eu acho que de outro jeito fica legal. E a tia vai tentando fazer. Agora, como é que fica bom? Só quem vai me falar é vocês. Então vocês têm que falar assim, ai tia, essa aula eu não entendi. Ai, professora, assim eu não gostei. Ai, professor, o vídeo foi legal. Então sempre me falem. Se quiserem comentar aí no vídeo mesmo, podem comentar que a tia lê. Se quiser comentar lá no meu WhatsApp também, não tem problema. Mas eu preciso que vocês me falem. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram.
entendeu? Se quiser dar o like aí no vídeo também, qualquer coisa, um sinal de fumaça, igual o índio, um sinal de fumaça, para eu saber se vocês estão entendendo, se o jeito que a tia está tentando fazer os vídeos é, está agradando, está funcionando, né? Se está sendo bom para vocês aí. É, a tia quer mudar bastante, a tia quer fazer uns vídeos mais animados, sem só com a carinha dela aqui falando e tal. A tia está estudando para isso, mas aí no momento a tia quer saber se vocês acham melhor que tenha letras, que tenha essas imagens que a tia bota, se é bom quando a tia conversa com vocês. E aí eu quero que vocês vão me falando isso aí, tá certo? Então, mas vamos ver o que a tia vai querer mostrar para vocês aqui em relação a essa relação do homem indígena com o meio ambiente, que é muito interessante. Então vamos pensar. O indígena e o meio ambiente. Qual será a importância do povo indígena para a preservação do meio ambiente? Eu já dei umas dicas aí para vocês, né? Primeiro que eu já tenho dito para vocês nas outras aulas que muitas vezes o índio ele só quer que a ocupação da terra seja feita de forma adequada, né? E que o homem não invada as terras dele, porque como eu falei, o índio ele é coletor. Então você não pode desmatar uma grande área, porque vai faltar comida para o índio e vai faltar lugar para caça. Então toda a estrutura indígena acaba com o mau cuidado com o meio ambiente, quer dizer, acaba no sentido próprio da palavra. Muitos índios deixaram de ter lugar para viver. Isso é verdade, porque o índio vai passar fome, né? O índio vai passar necessidade, porque se você tira a terra que ele precisa para sobreviver, ele vai passar fome. E o índio entendeu isso muito antes do homem da cidade, um homem branco, porque ele sempre tentou preservar o ambiente para que ele ficasse, para que ele fosse preservado. Então, essa é a importância do povo indígena. Então, vamos para a gente responder essa pergunta de uma forma melhor, vamos observar como é que é o índio e o meio ambiente. Olha só. Muito antes dos novos moradores chegarem, e esses novos moradores, a gente já conversou, são os colonizadores, né? Porque a gente sabe que os primeiros brasileiros são os indígenas. Então, eles são os brasileiros. Então, o povo novo que chegou lá da Europa, e aí foram, o primeiro que quem nos colonizou de fato foram os portugueses, mas nós tivemos holandeses, nós tivemos franceses que também desembarcaram em terras brasileiras. Mas esses novos moradores, eles chegaram e aqui eles encontraram os índios que protegiam a natureza. Eles entendiam que aquilo era deles e que a natureza fazia parte deles. Então eles foram defender. E quando o índio foi defender as suas terras, foi defender a natureza, muitos deles perderam a vida. Porque eles viam nos invasores o risco que realmente era verdadeiro, né? Além disso, que foi uma coisa que eu não falei ainda, porque eu quis deixar para falar aqui na aula de ciências, foi em relação às doenças. Muitos índios, eles morreram porque os brancos lá da Europa trouxeram doenças que aqui não existiam. E aí os índios nunca não tinham imunidade, não tinham proteção para essas doenças. Então muitos índios morreram também de doenças trazidas pelo colonizador. Assim também, muitos colonizadores que vieram de outras terras também adoeceram aqui, porque aqui tinha doenças que não tinham lá. Então essa troca também não foi boa para o índio, né? Esse contato com o branco também não fez bem para o índio. E aí você veja, até hoje é necessário proteger os indígenas, porque eles vivem isolados. Então, às vezes, a força que a gente tem para combater as doenças, eles não têm. Então, as vacinas chegaram para eles logo, para que eles ficassem protegidos, porque eles não têm tanta. E outra, né? Os índios vivem mais afastados. Então, até que eles tivessem acesso a médicos, hospitais, né? É mais complicado também. E aí, pessoal, vamos pensar, eu não trouxe aqui eu trouxe do povo Yanomami, mas é porque vocês têm que pensar isso de uma forma mais
Para todo tipo indígena, para todo grupo indígena, o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de interrelação. É isso que eu falei para vocês, sabe? É como vocês vivem aí na casa de vocês. Vocês vivem o tempo inteiro em conjunto, compartilhando as coisas que tem na casa, né? Então vocês compartilham os recursos que vocês têm, né? Isso significa dizer que o homem está sempre mudando a natureza. O índio, ele muda a natureza, assim como a gente muda também. Só que o índio, ele muda a natureza de uma forma é, respeitosa, assim, cuidando, sabe? Para que a terra sempre seja fértil, para que a terra sempre dê vida, para que a vida sempre fique maior. Porque eles acreditam que tudo aquilo que tem na terra tem espírito, tem força. Mas a gente sabe que se mesmo que o que explica a alma do índio é a realidade da gente. Porque pensa bem, se a gente acabar com todas as árvores que a gente tem, como fica quente, não é? Você já reparou? Então, se a gente não cuida daquilo, aquilo também não cuida, aquilo que cuidava da gente deixa de existir. Então, o índio entende que o mundo natural, a natureza, é uma entidade que cuida deles também. Então, se eles cuidam da gente, a gente também cuida dela. Então, é essa identidade, essa relação que o índio tem com a natureza que nós temos que aprender e temos que propagar. Porque é uma relação muito, muito boa. Você vê que a terra onde é cuidada pelo índio, a terra ela não é desmatada, ela não é devastada, ela é bem cuidada. Porque o índio tem essa relação boa com a natureza. E aí eu trouxe essa imagem. Esse é o rio Xingu. Não é um rio daqui do Nordeste, é um rio da Amazônia. Mas eu trouxe ele para representar a importância que a água tem para o índio. A sobrevivência do ser humano, vocês sabem disso, né? O homem, a gente já falou sobre a água, não já? A gente não vive sem ela. Então, por isso que o homem, quando vai procurar um lugar para viver, ele vai sempre procurar perto dos rios. Então, veja só, quando a gente polui o rio, quando a gente não cuida dos rios, a gente também prejudica a vida dos indígenas. Porque eles precisam dessa água para viver. Porque, na verdade, eles vivem nos igarapés, nas beiras dos rios. Então, dali eles tiram a fonte de alimento, ali eles banham, ali eles bebem. Então, é muito, muito importante essa questão da natureza para o mundo indígena. E também deveria ser para todos nós, né? Então, o que eu estou falando aqui é para vocês entenderem, é que o que a gente tem para aprender são só coisas positivas, né? O que a gente tem para aprender é que o indígena tem muito mais a nos ensinar do que nós a ele. Então vamos lá, vamos pensar. Eu não sei se está dando para ver tudo, porque eu acho que meu rostinho fica aqui embaixo, mas vamos tentar aqui. O que podemos aprender com isso tudo? Tô lendo aqui, galera, ó. O que podemos aprender com isso tudo? Que, como povo indígena, podemos viver em harmonia com a natureza, tirando dela o que precisamos para sobreviver, mas cuidando para que tudo possa continuar existindo. Então, você precisa da natureza para viver. A gente precisa tirar água para beber, a gente precisa da água às vezes para fazer energia, a gente precisa comer, não é? A gente precisa comer, mas a gente não precisa desmatar, a gente não precisa acabar com tudo para que isso aconteça, não é isso? Então vamos lá. E você, sabe como chama esse movimento de andar junto com a natureza, retirando dela só o necessário para a nossa sobrevivência, preservando o que temos para gerações futuras? Isso chama sustentabilidade. É você manter o mundo, a natureza, para gerações futuras. Por exemplo, tem algumas coisas no Morro do Careca que a gente não vê mais, que as pessoas, a gente até já trabalhou isso na escola, não sei, vocês começaram agora no Jerônimo, mas depois eu vou mostrar para vocês como era o Morro do Careca antes. Ele era cheio de mata ali. A areia não descia, porque o mato, né, que tinha lá sustentava a areia. Então, quer dizer, vocês que são pequenininhos e eu que cheguei faz pouco tempo aqui no Rio Grande do Norte, eu já não vi já o Morro do Careca como era antes, cheio de mato. Porque o homem já foi lá e já
Destruiu. Então, o Morro do Careca é muito bom para o turismo, é muito legal ele estar lá, né? A gente usa, muitas pessoas vivem da praia. Então, não seria legal a gente cuidar do Morro do Careca, para que o Morro do Careca fique lá por muito tempo, bonitão, para que muitas outras pessoas possam também viver da praia, né? Então, isso é sustentabilidade, é você conduzir, você usar, você tirar foto, você tá ali, mas você cuidar para que continue existindo. E aí, professora, o que é que você quer que faça com isso tudo que você falou? Eu quero, tudo, eu já expliquei o que é sustentabilidade, mas vocês vão atrás, procurem aí no celular, botem no Google, vão ver vídeo, a tia vai passar alguns para vocês, mas eu quero que vocês escrevam um parágrafozinho assim, ó, 3 linhazinhas, falando para mim o que é que você aprendeu sobre essa palavra sustentabilidade. Entendeu? Que se você aprendeu com o que o índio ensinou, eu quero que vocês escrevam livremente, livremente, tá? Não tenha, ai, vou pedir pro meu pai ver, para minha mãe. Não, do jeitinho que vocês escreverem, tirem uma foto e mande para mim, para a professora Inês, tá certo? É desse jeito que a gente gosta de ver o dever, tá? Porque a gente quer conhecer cada um de vocês do jeitinho que vocês escrevem, tá certo? E escrever é muito bom. Depois que a gente pega o jeito para escrever, a gente não quer parar nunca mais, tá certo? Então, pessoal, a aula de ciências era isso. Mas como é que a gente vai ver essa aula separada, professora? Não, a gente vai conjuntar, a gente vai juntar todos os conhecimentos. A gente vai pegar os textos que a gente leu lá na aula de português, a gente vai pegar o que a gente leu lá na área de história e geografia, a gente vai pegar o de ciência, vai juntar tudo e vai entender tudo, tá certo? Tudo está junto, tudo está interligado. Veja, o assunto é sobre o povo indígena, mas a gente tirou tanto aprendizado disso tudo, né? Da nossa história, de onde viemos, por que que falamos determinadas palavras. A gente também sabe como é que a gente deve cuidar do meio ambiente, tomando como exemplo o povo indígena. A gente também aprendeu um pouco mais sobre o nosso território, onde a gente está morando hoje, que já foi terra indígena, ainda tem bem pouquinha, né? Eles estão assim, um buraquinho desse tamanho do que era a imensidão antes. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa. E junto disso tudo que você juntou, pense para mim o que é sustentabilidade, escreva. Porque é assim que a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, a gente vai colocando uma pecinha em cima da outra. Aí você vai juntando as coisinhas que você sabe, quando você vê, você sabe muita coisa. É só você lembrar e sempre estar tentando escrever aquilo que você sabe. Ai, tia, eu acho que sustentabilidade é isso. Ai, manda pra tia, a gente vai conversar sobre isso. Tá certo? Por favor, façam o dever. Vejam o vídeo até o final. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a professora, tá certo? Um beijão, até a próxima.